Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora o servo foi curado. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a compreender a tua palavra, pois isto é uma obra do teu Espírito. Desvenda, Senhor, os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Sejamos iluminados, fortalecidos, tocados, edificados, confrontados, ó Deus, pelo poder da tua palavra santa. Que o Senhor transforme a nossa vida. Que o Senhor nos quebre, ó Deus, e arranque do nosso coração aquilo que não pertence ao Senhor. Fala com o teu povo, com os teus filhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, o Evangelho de Mateus foi escrito especialmente para judeus. E essa história, a história de um centurião, seu servo e Jesus, ela é muito forte, porque ela trata sobre quem de fato é filho do reino, ou filho do rei. O centurião tinha um servo, um criado, que estava muito doente, e aí ele enviou algumas pessoas. Nós sabemos isso por causa do relato de Lucas, não de Mateus. Mateus não trata assim, mas Lucas trata. Ele enviou alguns anciãos dos judeus para conversarem com Jesus, para que Jesus curasse o seu servo. Agora, por que ele enviou os anciãos dos judeus e não foi ele mesmo? Não foi por preguiça, mas por humildade. Ele não se achava nem digno de falar, de encontrar Jesus. Quando Jesus vai caminhando para a casa do centurião, ele envia depois alguns amigos. Era o segundo grupo, o primeiro dos anciãos dos judeus, o segundo os amigos. E ele explica: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Por isso que nem eu fui ter com o Senhor, mas basta uma palavra, e o meu servo será curado. Este centurião, de uma forma assim incrível, porque o próprio Jesus fica admirado nesse sentido, ele cria mais no poder e na glória de Jesus do que os próprios israelitas. As pessoas queriam tocar em Jesus, como acabamos de ver no caso do leproso, na última exposição. As pessoas queriam que ele falasse assim diretamente, uma forma
presencial ali, mas o centurião creu que mesmo longe, bastaria um decreto, uma ordem, uma palavra de Jesus e na hora o servo seria curado. Quem é filho do rei? Esse texto nos fala, então, irmãos, que os verdadeiros filhos do reino são humildes de espírito. O centurião era humilde apesar da sua posição. O centurião era um homem, um oficial de Roma, que cuidava de mais ou menos 100 homens, por isso que chamava centurião. 80, 160 homens às vezes. A média aí 100 homens. Ele era um homem que tinha muita autoridade. Mesmo assim, era humilde. Agora, mesmo tendo autoridade, poder, porque veja, ele manda os anciãos dos judeus, eles vão, eles mandam os amigos, eles vão. Ele mesmo fala, digo a esse, vai, ele vai, vem, ele vem, faz isso. O povo obedecia, ele mandava em tudo. Ele tinha autoridade, mas ao mesmo tempo ele tinha humildade. E ele se importou com o seu criado, com o seu servo. Mas veja, esse homem era centurião, tinha autoridade, mas o que ele poderia fazer diante daquela doença, aquela enfermidade? Irmãos, a enfermidade, ela nos humilha muito, porque você não tem o que fazer. Você está vendo seu filho ali doente, tem que passar por uma cirurgia, o que você faz? É uma das melhores coisas, irmãos, para dependermos de Deus. A gente não pode fazer nada. Você olha para aquela situação, você olha para aquele exame, seu dinheiro até pode pagar talvez um bom convênio, um bom médico, mas não pode reverter a situação. Não importa a posição, o dinheiro, muitas coisas fogem do nosso controle, e nós, orgulhosos, queremos controlar as coisas. Você não tem esse desejo de controlar? Todos nós temos. Não quer ver ninguém doente, não quer ficar doente, não aceita ficar doente, não aceita perder isso ou aquilo. Mas esse centurião era humilde, apesar da sua posição. Tem gente que parece humilde, mas quando ganha alguma autoridade, algum poder, alguma influência, aí mostra que na verdade não era humilde, que passa a oprimir, atacar e manipular as pessoas. Não era comum, não era nada comum você encontrar um centurião humilde como este homem. Ele de fato era filho do reino. Não era israelita, era romano, era centurião, era desprezado, mas ele era humilde. Deus não vê como o homem vê. Às vezes nós olhamos títulos, se é isso, se é aquilo, quanto ganha, que carro tem, que casa tem, que diploma tem, e que importa isso para Deus? A autoridade desse centurião não fez com que ele ficasse assim orgulhoso, eu sou um centurião, mas diante de Deus que importa? Os filhos do reino são humildes de espírito. Se não é humilde, não é salvo, não é crente, não é cristão, não é filho do reino, não vai para o céu. O centurião era humilde apesar das palavras dos bajuladores. Veja o texto correlato em Lucas capítulo 7. É sempre importante colocarmos paralelamente os textos para termos a visão completa do que aconteceu. Lucas 7, a partir do versículo 1. Depois de Mateus vem Marcos e depois Lucas. Lucas 7, versículo 1.
Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Lucas é detalhista aí na questão das doenças, então ele coloca esse ponto aí, quase à morte. Mateus não coloca. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, como já disse, pedindo-lhe que viesse curar seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Mateus diz que o próprio centurião foi, mas naquele sentido representativo. Ele foi na pessoa destes aí, nas pessoas, ou em nome desses anciãos. Ele é digno, porque é amigo do nosso povo, porque edificou uma sinagoga, aquela famosa sinagoga de Cafarnaum, que a arqueologia achou. Se você procurar no Google, está lá, a sinagoga de Cafarnaum. Mas veja o que eles falam com relação a eles mesmos, como quem diz assim: Jesus, cura ele, porque ele é dos nossos. O povo não fala assim hoje? Ele é dos nossos. Ele é amigo do nosso povo e nos edificou a sinagoga, sempre em relação a nós, judeus. Mas o homem tinha fé ou não tinha? O homem era humilde ou não era? Isso nem importava para eles. Ele é digno, amigo do nosso povo, ele nos ajuda. Como quem diz, quebra o galho nessa situação, porque assim a gente está ganhando muita coisa. É amigo do nosso povo e nos edificou a sinagoga. Por isso que ele é digno. Eles eram interesseiros, hipócritas, gananciosos, materialistas. E nós temos que ter muito cuidado com isso, irmãos, porque às vezes nós buscamos o bem para alguma pessoa com interesse, porque é amigo do nosso povo, porque fez isso, fez aquilo para a gente. Então ajuda. E o homem estava quase morrendo. E o próprio centurião. Então Jesus foi com eles, versículo 6. Já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes. Olha agora, porque não sou digno de que entres em minha casa. No versículo 4, os judeus falaram: ele é digno. Mas o próprio centurião disse: eu não sou digno. Era crente, era filho do rei, era cidadão do reino, porque o cidadão do reino não aceita glória humana, nem aceita que alguém fique glorificando outros homens. Eu não sou digno nem de que o Senhor entre na minha casa. Ele mesmo não se julgava digno nem de falar com Jesus. Ele não chegou para Jesus e falou: Jesus, a gente faz o que pode, né? Essa sinagoga aí realmente fui eu, tal, eu tenho acesso ao imperador, ao governador e tal, a gente faz o que pode. Não, eu não sou digno de nada, tanto que eu nem ousei estar na presença do Senhor. Irmãos, ele era centurião romano. Ele não tinha nem o privilégio de entrar naquele átrio mais íntimo do templo. Que conhecimento esse homem tinha da Bíblia? Muito pouco. Diz aqui que ele ouviu falar de Jesus, mas ele tinha fé. E é melhor ser uma pessoa que conhece pouco, mas tem fé, ter humildade, do que ser um doutor sem humildade. O sujeito é doutor em teologia, cita grego, cita hebraico, já leu não sei quantos livros, mas não tem humildade. O que importa para Deus? Isso não importa nada, não vale nada. No reino não serve para nada essa pessoa. Os humildes sim. Por isso que as criancinhas são tão valorizadas por Jesus, porque são humildes, na simplicidade, na confiança, são exemplos do que significa de fato ser um discípulo. E Deus respondeu a este homem, não porque ele era digno,
mas porque ele reconheceu ser indigno na presença de Deus. Nós devemos ser humildes, irmãos, porque de fato nós somos pequenos, é uma coisa coerente. Jesus era humilde apesar de ser grande, todo-poderoso. Agora, quando você contempla, quando eu contemplo a pecaminosidade, a pequenez, a fraqueza do meu coração, a glória, a santidade de Deus, não é difícil ser humilde, é uma conclusão natural. Você se torna humilde quando contempla a glória de Deus, quando você vê a grandeza de Deus. Não é assim um exercício para se tornar humilde, Deus te faz humilde. Agora Jesus, que era o Rei dos Reis e continuou sendo aqui, soberano absoluto, Senhor eterno, era humilde também. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Melhor do que dominar a Bíblia é ser dominado por ela. Melhor do que decorar 1000 versículos é ser humilde diante de Deus. Esse homem aqui era humilde. Ele era humilde porque ele olhava as necessidades das pessoas ao seu redor. Porque ele, irmãos, como centurião, imagina você mandando, desmandando todo mundo. Ele poderia desprezar as pessoas, e daí que ele está doente? E daí? O que me importa? Ele é um servo, ele é um criado. Mas veja o versículo 6. Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. A Bíblia diz em Lucas, nós acabamos de ler Lucas 7, que ele estimava muito o seu servo. Ele tinha autoridade de centurião, mas ele amava muito o seu servo. Os judeus não. Os judeus eram interesseiros. Servo, romano, publicano, condenado. Ele não é do reino. Ele não vai se sentar com Abraão, Isaac e Jacó. Os filhos do reino, os verdadeiros, são humildes e amam muito. Eles são sensíveis à dor das pessoas, dos irmãos. Cuida, se importa. Veja, ele tinha obrigação de fazer isso? Nenhuma. E o modo como ele fala do seu servo, jaz em casa, ou seja, ele está parado lá em casa, de cama, paralítico, sofrendo muito. Ele se preocupou com a dor daquele servo, porque ele narrou com detalhes o que ele estava passando. Meus irmãos, cada vez mais parece que o mundo se torna indiferente à dor das pessoas. Não quer ouvir, não quer saber, não quer visitar, não quer orar, não conhece o que está acontecendo com o outro, não tem capacidade nem de orar às vezes pelo irmão, debaixo do mesmo teto da casa, que está doente, não derrama uma lágrima com o irmão que está sofrendo, um gelo. Isso é frieza espiritual. Isso que é carnalidade. Essa indiferença, essa frieza. A pessoa não se importa com nada e com ninguém. Não pode ser espiritual. O amor de Deus ainda não desceu nesse coração. Não tomou conta dessa vida. Esse homem aqui, esse centurião, era humilde. Os verdadeiros filhos do reino são humildes. Segundo, os filhos do reino têm fé para crer no poder de Cristo. Veja o que ele disse, versículo 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade os afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. O centurião, no versículo 8, diz: apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ele conhecia mais Jesus do que os judeus.
O centurião creu mais no poder de Cristo do que todos os outros de Israel. Jesus disse isso: nem em Israel achei fé como esta. Senhor, basta uma palavra e ele será curado. Será, irmãos, que nós oramos com essa fé? Será que nós oramos confiando que para Deus tudo é possível? O próprio Jesus ficou admirado no sentido de valorizar. Admirou-se Jesus. Nem em Israel ele encontrou um homem que creu no poder de Cristo como esse centurião. Às vezes, meus irmãos, a gente tem que parar com esse orgulho denominacional e saber que existe muita fé em outras denominações, em outras pessoas, em lugares que a gente nem imagina. Quem diria que um centurião romano teria tamanha fé? Quem diria? Há um caso semelhante a esse, Mateus, abra por favor em Mateus capítulo 15, versículo 28. Marcos localiza bem, dizendo que essa mulher era de uma região fora de Israel, e ela clamava diante de Jesus, versículo 22, Senhor, olha agora, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela chamou ele de Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não veio em primeiro lugar para os gentios, ele veio em primeiro lugar para os judeus, porque esse era o plano da salvação. Depois os gentios também seriam alcançados, mas não neste momento. Por isso que Jesus não responde a essa mulher. Por outro lado, ao mesmo tempo ele estava provando, será que ela vai continuar clamando ou não? E a mulher perseverou no clamor. Versículo 25, Senhor, socorre-me. Jesus usou uma metáfora dos seus dias, versículo 26, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, o evangelho agora é para os judeus, não para os gentios, porque os judeus chamavam assim os gentios. Ele usou a metáfora dos seus dias, mas mesmo assim a mulher não se cansou e foi humilde. Ela contudo replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Senhor, ainda que não seja pão, mas seja migalha, a tua migalha vai curar a minha filha. A mesma fé do centurião, basta uma palavra e o meu servo será curado. Então lhe disse Jesus, ó mulher, olha agora, grande é a tua fé. E ela estava fora de Israel. Eu não estou dizendo, irmãos, que não importa denominação, não importa o que a pessoa crê, importa sim. Não importa se é Jesus, se é Buda, se é Maomé, importa sim. Porque somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O ponto que eu estou tratando é que a gente não pode também achar que só aqui no nosso arraial existe fé. Só aqui que existe pureza. Porque é assim que muitos judeus pensavam. Ele era um centurião, ele era marginalizado, digamos assim, da religião. Essa mulher também estava fora dos limites de Israel. Jesus disse, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Desde aquele momento sua filha ficou sã. Jesus, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está alcançando muitas pessoas, em muitos lugares, em muitas etnias. Os filhos do reino são humildes de espírito. Os filhos do reino, os verdadeiros, têm fé para crer no poder de Cristo. E eles estão espalhados por todas as nações. Veja o versículo 11. Digo-vos para quem? Para os judeus. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Até aí eles aceitariam. Contudo, o versículo 12, que
foi mais difícil, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Era uma expressão comum, filhos do reino, filho de Abraão. Oriente, Ocidente, gente de fora, romano, galileu, samaritano, grego, do Oriente, do Ocidente, eles vão sentar ao lado de Abraão, de Isaque e Jacó. E muitos judeus, israelitas, fariseus, saduceus serão lançados no inferno. Irmãos, a religião em si mesma não vale nada, o que importa é Jesus. Esses homens aqui tinham muita religião, pouca fé, nenhuma humildade, e é isso que importa mais. Não estou dizendo que você vai crescer espiritualmente fora da igreja, não vai. Mas não é a vida ou a prática religiosa que salva alguém, é o Senhor Jesus e somente Jesus. E não importa se é filho desse, filho daquele, dessa etnia, daquela, se é presbiteriano, se é batista, se é metodista, assembleano, nada disso importa. O que importa é a fé e a vida no Senhor Jesus Cristo. O judeu não pensava assim. Tanto que quando Jesus falou, vocês são escravos do pecado, eles disseram, nós somos filhos de Abraão. Jesus falou, vocês são filhos do diabo. E João Batista também disse em Mateus 3, não digam entre vós mesmos que vocês são filhos de Abraão. Em outras palavras, João Batista disse, isso não vale nada. O que vale é o arrependimento, é a fé, é voltar para Deus. O banquete do reino, olha só, lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Quem vai estar ali na mesa? Romanos, que tem fé, gregos, atenienses, de Corinto, de Éfeso, publicanos, prostitutas, estarão todos à mesa ali com Abraão, Isaque e Jacó. Isso era uma ofensa, isso era um absurdo para o judeu. E Jesus vai mais ainda, muitos de vocês estarão fora, sofrendo, condenados, sofrendo a ira de Deus, nas trevas, diz o versículo 12, ali haverá choro e ranger de dentes. Todos serão salvos. Jesus disse que não. Lançados para fora. A pergunta é uma só: você tem fé? E essa fé produz humildade na sua vida, produz comunhão. Você realmente é um filho de Deus? Mas pastor, eu sou presbiteriano. Irmãos, neste momento, nesse contexto aqui, não vale nada isso. Posteriormente, você ser um cristão, frequentar a igreja, isso é necessário. É fundamental, eu diria, porque quem está ligado a Cristo está ligado à igreja. Mas não confie na membresia da igreja, porque é o que eles confiavam. Nós somos judeus, nós temos o sangue de Abraão. Jesus disse, se vocês não se arrependerem, vocês serão lançados fora. O importante, irmão, é ter fé. Já comentei aqui, a irmã da minha avó, nós chamávamos carinhosamente da tia Mafalda, da igreja metodista, uma mulher de muita fé e oração. Conheci poucas que oravam como ela. Agora, concordo com todas as coisas? Não concordo, mas o que importa, irmãos, nesse ponto? Tinha fé, tinha comunhão com Deus, oração diária, de madrugada. É isso que importa diante de Deus, de fato. Agora, bater no peito e dizer, eu tenho uma tradição, eu faço isso, eu faço aquilo, como aquele homem que estava orando e a sua oração não valia nada, que nós lemos, eu dou dízimo, eu faço jejum, enquanto o outro dizia, Senhor,
tem misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador. Esse saiu perdoado, o outro não. O banquete preparado e o privilégio do assento é de quem? Um deles aqui é o centurião. O julgamento dos ímpios. Era israelita, era filho de Abraão. Quem sabe profetizou, como nós vimos no Sermão do Monte. Expulsou o demônio, fez milagre, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade, saiam. Como você vive em casa? Como você vive na semana? Porque se você vive pecando durante a semana e vem aqui no domingo adorar a Deus, irmão, isso não vale nada, pelo contrário, isso aumenta a sua condenação, fica pior. Esse homem aqui conhecia pouco, comparado com os outros. Ele era um centurião, ele era romano, mas ele tinha fé. Ele tinha humildade, ele tinha virtudes do Espírito no coração dele. E isso importa mais para Deus. O fruto do Espírito é mais importante que o sangue de Abraão. E os judeus desprezavam algumas pessoas que eles consideravam inferiores, mulheres. Tinha um monte de mulheres seguindo o Senhor Jesus, e ele conversava com as mulheres, ele conversava com os samaritanos, samaritana, ele não se importava, ele não olhava como as pessoas olhavam. E as crianças queriam chegar perto do Senhor Jesus. Os discípulos falaram: não, criança atrapalha. Jesus falou: se vocês não forem como essas crianças, vocês não entrarão no reino. Mulher, criança, gentil, escravo, esses eram desprezados pelos judeus, romanos, prostitutas. Jesus abraçou todas essas pessoas, pregou o evangelho para essas pessoas. Ele não concordava com o que elas estavam fazendo ou faziam, era para pregar o evangelho. O grupo dos 12 tinha um zelote, um nacionalista romano, mas tinha também um publicano. Ele cuidava das pessoas feridas e marginalizadas. Os filhos do reino estão espalhados aí por todas as nações, etnias. E os filhos do reino experimentam o cuidado de Deus. Diz o versículo 13: vai-te, seja feito conforme a tua fé. Não fala nem da fé do servo, mas da fé do centurião. Deus cuida de nós e Deus cuida daqueles que nós amamos. A bênção de Deus se espalha no nosso lar e nas pessoas que nós amamos. Eu estou orando por aquela pessoa, mas parece que ela não tem fé, mas Deus vai abençoar por causa da sua fé. Como diz aquele hino maravilhoso: Deus cuidará de ti. Na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Confia no cuidado do Pai Celestial. Se você tem fé, se você tem humildade, se você confia no poder de Jesus, confie, entregue, creia, descanse. Seja feito conforme a sua fé. Como diz aquele hino, a fé contemplada. Tua fé, Jesus contemplará. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer. Não importa se é romano, se é judeu, se é gentil, se é dessa denominação, se é batista, se é metodista, não importa. Importa que tem fé. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando, sem na fé enfraquecer, o Senhor a fé contemplará. Meu irmão, você tem fé quando ora? Você tem essa fé do centurião? Basta uma palavra e o meu servo será curado. Ou será que a gente ora cheio de dúvida, cheio de incredulidade, cheio de medo, temor e consciência culpada? Deus não se agrada. Você confia que Deus cuida de você? Você confia que Deus cuida de todos aqueles que estão ao seu redor?
Deus atendeu o centurião porque ele creu e se humilhou. Jesus tem amor para sentir a nossa dor e poder para cuidar das nossas vidas. O servo estava sofrendo, o centurião estava sofrendo, só os judeus estavam pensando, ele é amigo do nosso povo, ele ficou em sinagoga, pessoas alienadas do sofrimento. O servo estava sofrendo, o centurião estava sofrendo, Jesus estava sofrendo com eles. Ele passa com os seus filhos a dor. Faça então como o centurião. Ore por alguém que está sofrendo, seja física ou espiritualmente. Coloque diante do Senhor com fé. Vamos orar.